Agora eu gostaria de convidar vocês para dividirmos um texto das Sagradas Escrituras, capítulo 27 de Mateus, e versículo 50. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Diz assim o texto: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém. Quando nós lemos esse versículo, é um versículo único da palavra, mas nos chama tanto a atenção. Quando aqui fala que fenderam-se as rochas, houve um terremoto naquele lugar. Diz que foi marcado nas crônicas judaicas grandes rupturas, grandes fendas, rochas que rolaram, se desprenderam, a terra tremeu. Porque ali Jesus, no alto da cruz, pregado naquele madeiro, uma coroa de espinho em sua cabeça, o escárnio da humanidade, sendo zombado, criticado, humilhado, depois de já ter sido açoitado, um grande derramamento de sangue pelo seu corpo, e como se não fosse o bastante, ainda um soldado romano o fere o seu lado com uma lança, e ali o seu sangue escorre para a terra. Jesus foi levado à cruz às 9 horas da manhã. E aqui nós estamos falando já das 15 horas, 3 horas da tarde. Todo esse tempo de dor e agonia. Porque está ali pregado em uma cruz, depois dos açoites, com uma coroa de espinho em sua cabeça. Quando teve sede, ali os presentes lhes ofereceram vinagre. E naquele momento vai acontecer algo. E você pode perguntar: por que isso? Por que Jesus veio e morreu? Nós, como seres humanos, nós somos matéria, e matéria se identifica com matéria. A nossa visão é matéria. Eu acredito nesse púlpito porque ele está aqui, eu passo a mão nele, ele é de madeira, é de matéria. Mas os planos de Deus não são materiais, os planos de Deus são espirituais. E quando nós olhamos, ou lemos, ou entendemos que Jesus morreu, parece que ali finalizou. Para muitos ali foi um término, foi um ponto final. Mas muito pelo contrário, era só o início. Então você pergunta, tá, mas então por que tudo isso? Queridos, vamos buscar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre Deus. Nós sabemos que Deus é justiça. Justiça é algo justo. Então com Deus não há, a Bíblia diz que nele não há sombra de variações. A palavra de Deus disse que nele é só verdade, não tem variações. Os homens ponderam, negam, erram, mentem, mas Deus é justo. Em certa oportunidade na Bíblia ele diz: não faria eu justiça o juiz da terra?
Então o pecado da humanidade, ele jamais poderia passar impune diante dos olhos de Deus. Jamais. Aqui na terra as pessoas muitas vezes, para se inocentarem de uma acusação, pagam advogados, pagam fiança, usam ali aqueles papéis que nós temos como dinheiro, para se livrar de uma acusação. Mas a justiça de Deus, a moeda de Deus, é sangue por sangue. Quando a pessoa peca, ela está destinada à morte. E somente um sacrifício de uma vida para salvar outra vida. Essa é a balança de justiça de Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A palavra de Deus nos diz que Deus, olhando para a terra, não achou um justo sequer. O maior erro nosso é quando nós, muitas vezes, como seres humanos, começamos a advogar em causa própria, nos justificarmos. Eu não erro, eu não fiz, não foi por querer, não pensei que ia ser assim, eu fiz por causa de fulano. É um mecanismo de defesa, de projeção tão conhecido. Nós não assumimos a culpa, mas repassamos para alguém próximo. E isso foi incutido em nós pelo pecado. Quando Deus veio pela viração do dia no jardim do Éden e perguntou a Adão, onde tu estás? Ele estava escondido, já estava fugindo de Deus. E quando Deus disse, Adão, você pecou? Ele não disse, sim, eu pequei, infelizmente, estou aqui como pecador, errei, tem misericórdia de mim. Não. Ele imediatamente, quando recebeu a pergunta, foi interrogado naquele momento, Adão, você pecou? Era uma interrogação, uma pergunta. Ele diz, foi a Eva. Projetou para Eva. Mas nada inocentou. Nada. Deus não aceita explicações. Não. Então, o pecado gera a morte, nos afasta de Deus. Então você vai ter agora um entendimento, porque lá em João 3,16, o amor de Deus se torna tão profundo por nós, seres humanos. Como é glorioso nós entendermos isso. O amor do Pai, o amor de Deus, para salvar uma humanidade, para salvar todo aquele que cresce, ainda num ato de misericórdia em rebuscar o que se havia perdido. Aquilo que não tinha compostura, que estava longe, destituído da glória de Deus. Mas para resgatar a humanidade, para resgatar o ser humano pecador, o preço era preço de sangue. Lá no passado, na dispensação da lei mosaica, um animal teria que ser morto, derramar o sangue daquele animal para a remissão de alguns pecados. Outros geravam a morte, mas alguns eram pagos com preço de sangue. E aqui, Deus, na sua infinita misericórdia, para salvar aqueles que ouvissem a sua voz, aqueles que dessem crédito a Ele, Ele estende um plano de salvação, de resgate. E para cobrir, para pagar o preço da sua própria justiça,
Não havia um homem, não havia um ser perfeito. E quando lá no templo, ou até mesmo no tabernáculo, o animal para ser sacrificado teria que ser um animal perfeito, sem mácula, sem mancha, sem falha. E para cobrir os nossos pecados, somente um poderia descer aqui. Somente um se faria carne. Somente um desceria do seu trono de glória, se despir da sua honra para vir a este mundo, sofrer e padecer, ser rejeitado pelos homens, ser humilhado, mas determinado a levar o plano do Pai até o fim. Nós temos um acusador, aquele que nos roubou da presença de Deus, Satanás e seus demônios. Persuadiram a Eva, e ali a humanidade, como Deus disse, maldita é a terra por causa de vós. Mas a revelação, a semente da mulher, Jesus agora se fazendo em carne, nascendo de uma moça, do ventre de uma moça chamada Maria, que foi nada mais que uma serva de Deus. E ali o menino, como diz o profeta, o menino se nos deu. Ali estava o plano de resgate do ser humano. Desde o seu nascimento, Jesus é perseguido, quando Herodes decreta a morte das crianças em Belém de 2 anos para baixo. Mas José conduz o menino para o Egito, e ali o esconde, ali o prepara, até o dia em que Jesus vai se apresentar para João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. Após batizado, Jesus passa 3 anos nessa terra. Levante a tua mão para o céu. 3 anos pregando o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho da restauração. Começa a se cumprir o propósito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo é nos resgatar de toda a maldição do pecado, nos transformar em uma nova criatura, nos transformar de um simples humano materializado para um ser humano espiritualizado, cidadão da glória e da nova Jerusalém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então agora você entende perfeitamente porque Jesus está na cruz. Pela lei de Moisés, todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Jesus não tinha pecado nem maldição sobre ele. Mas nós não poderíamos pagar esse preço. Nós não alcançaríamos todo esse sacrifício. E a justiça de Deus estava ali. E Jesus se faz maldito, ele toma as nossas maldições, ele toma sobre si os nossos pecados, para levar para a cruz, para pagar o preço do Pai. Lá em livro de Isaías nós lemos que, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Não era formoso. Muitas vezes se fazem caricaturas, desenhos, imagens, e ali demonstram um Jesus muito bonito em foto, mas isso não passa de mera especulação da mente humana. A palavra de Deus, que é a verdade, ela diz que ele não tinha beleza, ele não veio para ser admirado. Ele veio para um resgate. E ali a palavra de Deus diz:
Nós olhando para Ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Ele carregou o fardo dos meus pecados. Ele carregou sobre si a maldição da humanidade. E agora nesse ponto em que eu quero salientar nessa noite, quando Jesus está ali na cruz, e fende-se as rochas, e rolam-se as pedras, e naquele ponto, Ele do alto da cruz, Ele fala muito alto, Ele expressa com voz muito alta, mesmo estando em adiantado estado de debilidade humana, física, perdendo muito sangue. Ele fala muito alto. Por que será? Para expressar uma voluntariedade. Ele não estava ali morrendo pelos homens. Ele estava ali pagando o preço do Pai. E ele fala em alta voz, expressando a liberdade com que fazia tudo aquilo. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha alma, a minha vida, eu a dou, eu entrego a ti nesse momento. E naquele momento, a sua alma e seu espírito sobe aos céus. 3 da tarde, Jesus expira. E algo sobrenatural acontece além do terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, bem na hora do sacrifício dos sacerdotes. O véu se abriu. Você pode dizer, mas que naturalidade, de repente um véu para nós é um tecido muito fino. É simplesmente um tecido que vai voando com o vento. Mas este aqui não era. Esse aqui era muito comprido. Ele tinha 9 metros de largura e 15 metros de altura. Era uma cortina, sim, uma cortina com 15 centímetros de espessura. A espessura era mais ou menos isso aqui. Era muito grosso, era muito mais forte que uma parede. Era intransponível. Que véu era esse? Dentro da casa de Deus, do templo, havia separações. Havia lá fora a parte externa. E quando se entrava no templo e só entrava ali os sacerdotes, ali estava o lugar santo. Ali estava o lugar santo. E nesse lugar santo, estava ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição, estava o altar de incenso, lá fora a bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes. Mas a separação dessa espessa cortina, que nós chamamos de véu, ali, passando-se este véu, estava o lugar santo dos santos, o lugar mais santo do templo. E ali estava a arca do concerto, ali estava a arca da aliança, que Deus tinha feito um pacto com Moisés, na lei mosaica, o pacto da aliança, da antiga aliança. E ali naquele lugar, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, para buscar o perdão do pecado do povo. E ali animais eram sacrificados. Ali o sangue era espargido. Ali o sumo sacerdote queimava o incenso e intercedia pelo povo. Mas agora, levante a tua mão, isso é tão importante. Esse véu, na hora que Jesus expira, às 3 da tarde, essa cortina espessa, pesadíssima, ela vai se romper e partir em 2. E abre-se uma porta.
Xandani Basture Mikandanai. Essa porta abre para trazer agora a revelação da salvação, para trazer uma nova história para mim e por você, porque nós estávamos destituídos da presença de Deus. A Bíblia diz que nós gentios, gentil é todo aquele que não é judeu, nem povo era. Mas a partir que aquele véu se rompe, Jesus está dizendo com esta ação, com esse fato sobrenatural, Ele está dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora a salvação está sendo estendida para todo aquele que nele crê. Jesus abriu o véu, Ele está abrindo a revelação do Pai. Antes era só para um sumo sacerdote, agora é para mim e para você. Agora é para mim e para você. Agora é para todos que aceitar, é para todos que se arrepender, é para todos que desejarem, é para todos que tiver sede. Aleluia, não sede de água, mas Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, nele eu encontrei, nele eu saciei a minha alma. Outrora, quando não cristão e servindo a Deus, eu me perdia pelo mundo do pecado, escravizado pelas forças do diabo, buscando saciar a sede da alma, mas só encontrava decepção e tristeza e vontade de suicídio. Mas o dia que eu me encontrei com Ele, Ele lavou a minha alma, purificou os meus pecados e matou a minha sede. Esse mesmo processo redentor e regenerador está sendo estendido aqui nessa noite, porque o véu abriu. Jesus está estendendo a mão diretamente para você, não mais por uma lei, mas sim por uma graça. Graça é favor não merecido. Hoje nós temos essa liberdade de aceitar Jesus para a mudança de vida. Aceitar Jesus não é mudar de religião, é aceitar a salvação da tua alma. Você vai sentir a paz, você vai sentir o gozo, você vai sentir a alegria. O mundo já não será como é, você vai ter segurança. Jesus disse assim: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, uma paz vulnerável, passageira e enganosa. A minha paz, ela vai edificar as vossas vidas. Ele falando a uma igreja, ele também fala ao teu coração, e ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e eu cearei com ele. Ele vai ter festa, querido. Ele quer fazer da tua alma uma festa. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso para apagar o teu passado. Ai, o meu passado me condena. Não condena mais. A Bíblia diz lá em Romanos número 8, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que agora passaram da morte para a vida. Dá uma salva de palmas para ele nessa noite. Me chama a atenção um detalhe nesse véu. No tabernáculo, procedimento era o mesmo: lugar santo dos santos, o átrio exterior. E no tabernáculo, esse mesmo véu era colocado com argolas de ouro num pêndulo de prata. Porque quando o tabernáculo era desmontado, porque nessa época o povo estava em peregrinação, peregrinando pelas terras áridas, desérticas. Então chegava a ordem de Deus e disse: é hora de marchar. Desmonta o tabernáculo. Eles eram desmontados e carregados. Mas agora no templo, o procedimento, o templo não era mais um tabernáculo de lona. Não. O tabernáculo agora era o templo de pedra, fixo. Estava estabelecido no lugar. Mas o véu com as argolas continuam os mesmos.
como se fosse ser desmontado. Levante a tua mão para o céu. Temos aqui uma revelação de Deus, que mesmo naquele templo, o véu estava ali, mas não em caráter definitivo. O véu estava ali e foi rompido ao meio. Mas o propósito de estar ali em caráter para ser desmontado, móvel, é porque a revelação de Deus para as nossas vidas não termina aqui nessa terra. Isto está em movimento. O povo de Deus está em movimento. A igreja de Deus está em movimento. A igreja de Deus está em peregrinação. A igreja de Deus está a caminho. É um povo diferente no mundo. É um povo escolhido, um povo agraciado, um povo zeloso e de boas obras. Esse povo está em movimento, se movendo para a glória eterna. Se movendo para morar num céu de glória. Dá uma salva de palmas para Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito. A sua vinda aqui hoje é um propósito de Deus. Essa palavra que você está ouvindo é um propósito de Deus. Nada com Deus acontece por acaso. E nada foge ao seu controle e ao seu domínio. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e todos que nele habitam. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, algo nos chama a atenção. Um rosto de um querubim. Quem já não leu essa palavra? E ficou uma palavra tão enigmática, tão interrogatória. Porque o rosto do querubim aparece com 4 rostos. O rosto de um homem. O rosto de uma águia. O rosto de um leão. E um rosto de um boi. São 4 faces. E por que isso? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós olhamos para 4 evangelhos. Levante a mão para o céu, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Baixa a mão. Bom, não estão lá por acaso. Como também na criação do Jardim do Éden. Deus criou um rio. E este rio, ele se dividia em 4 rios. Para irrigar o jardim. Facilitando a irrigação. E o evangelho é único, mas ele se divide em 4. Ele tem 4 revelações. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, e aqui nós podemos ver no rosto do querubim o boi. O boi, sim. O boi é um animal que leva carga. É um animal que recebe peso. Ele vem servir o seu dono. E Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, é revelado como um animal de carga. Ele vem carregar o peso dos nossos pecados. Marcos leva o seu Evangelho focalizando os romanos. E os romanos aceitavam muito bem aquela palavra servo. E Marcos revela Jesus aos romanos como um servo de Deus. Também olhando para mais um rosto, nós vimos o leão. O rosto do querubim como um leão. Então nós vimos o Evangelho de Mateus.
Mateus revela o seu evangelho principalmente aos judeus. E os judeus esperavam o rei. E Jesus é o rei dos reis. E o evangelho revelado aos judeus simboliza a realeza. O leão é o rei. Amém? Quando nós vimos o evangelho aqui expresso como o rosto do homem, de um homem, nós entendemos aqui que Lucas não era um judeu, Lucas era um grego. E ele escreve o evangelho para levar principalmente ao seu povo, os gregos. E lá os gregos tinham uma fraqueza de crer em mitos. Eles endeusavam muitas estatuetas, endeusavam muitos deuses. Mas aqui o milagre se acentua, quando Lucas diz, não, ele era filho de Deus, mas aqui se fez filho do homem. Então Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O evangelho de João, levante a tua mão. João escreve o seu evangelho, não a uma nação endereçada, mas João escreve o seu evangelho para a igreja, que é uma nação espiritualizada. O evangelho de João é espiritual. É o evangelho das grandezas espirituais, das alturas espirituais, simbolizando a grande águia que coloca o seu ninho nas mais altas montanhas e escarpas da serra. Aqui a águia é o evangelho das alturas espirituais. Aqui no evangelho de João nós podemos ler e entender e crer e receber grandezas espirituais. Agora você pode perguntar, mas e o véu? Pois bem, levante bem a mão para o céu. Nesse véu havia a caricatura de um querubim desenhado, mas ele era de 4 cores. Faz assim comigo, 4 cores. Ele era branco, vermelho, púrpura e azul. Ele tinha 4 cores. Essas 4 cores não estavam lá por acaso, porque tudo que Deus faz não é por acaso. Então nesse projeto do branco, nós temos vendo o evangelho do Filho do Homem. Os gregos usavam o branco como essência. E aqui nós estamos vendo o evangelho do Filho do Homem. No vermelho, o sangue derramado. Aquele que levava carga pesada. O boi sofrendo as variações do sacrifício para carregar o fardo pesado. Aqui nós vimos agora a púrpura, que também era o roxo, que era o evangelho de Mateus, a realeza. Só os reis, só os nobres se vestiu de púrpura. Então aqui nós vimos o evangelho de Mateus lá na divisa, lá no véu do tabernáculo. Lá estava o evangelho já de Mateus simbolizado. E também nós podemos ver o azul. E o que é que representa o azul? O evangelho de João, olhando para um céu azul, podemos ver as grandezas espirituais. Tudo que Deus faz tem um propósito. Com aquele véu se abriu, mas ele abriu uma porta, porque naquele véu estava escrito, estava expresso em tipologia o evangelho da salvação e não somente a lei mosaica. Ali estava a fé, ali estava a obra redentora da cruz.